todos, muito bem-vindos para mais uma live aqui no nosso canal. E hoje a gente está com um assunto bem interessante, é um assunto que pouquíssimas pessoas não têm algum contato com ele em algum momento da vida, né? Então, a gente vai esperar um pouquinho, esperar o pessoal chegar, porque esses assuntos, eles são assuntos interessantes, no sentido de que o conhecimento pode transformar o uso do espaço pelo ser humano. Então, oi Ju, bom te ver aqui, né? Arquiteta especial, mãe, mulher incrível. Então, vamos lá. O nosso assunto de hoje é sobre o mofo. O mofo que a gente encara normalmente no inverno. E o que acontece? No inverno, esfriou, você fechou o ambiente, você esquentou o ambiente e o ambiente mofou. Então vamos lá, né? Olha aí, ó, a Anísia, todo o pessoal querido que a gente gosta, né? E esse ambiente, ele é o mesmo ambiente. Fala, mas puxa, Cláudia, não é o ano todo que ele mofa, ele não mofa sempre. Mas o que acontece no inverno? No inverno você fechou o ambiente, você esquentou o ambiente, né? Você tem uma temperatura lá fora mais fria, aqui dentro menos fria, então é a situação. Esfriou, fechou, esquentou, aqueceu, mofou e mofa mesmo. Olha essa imagem aqui atrás na tela, né? Então, o que é esse mofo? Esse mofo, ele é da família dos bolores, né? Então, ele pode crescer dentro e pode crescer fora do ambiente. Ele não está restrito ao ambiente, ele pode crescer na parede, como ele pode crescer dentro do armário, em cima de uma bolsa de couro que está guardada. Ele é muito versátil enquanto fungo. Ele se adapta e só se prolifera. Então, o que o mofo faz? O mofo, ele é um pequeno fungo, né? E esse fungo, ele solta esporos. E esses esporos, eles são microscópicos e extremamente leves. Então, eles podem caminhar, sendo transportados pelo ar, pelos insetos. Ou seja, ele consegue chegar a todos os lugares com muita facilidade. Mas por que eu não o vejo? Eu não o vejo porque enquanto ele está pequeno, microscópico e na formação de esporos iniciais, ele não é visível ao olho nu. E aí o que acontece? Ele vai caminhando e buscando e caçando um espaço, um cantinho, uma superfície úmida. Com essa superfície úmida, o que ele faz? Ele se desenvolve e se multiplica mais um pouco, formando aquelas manchas, aquelas camadas pretas, acinzentadas, esverdeadas, feias, com mau cheiro e muito desagradáveis em todos os sentidos, né? Então a gente já sabe que o mofo é indesejado, o mofo é um fungo e o mofo se espalha com uma extrema facilidade, buscando sempre um espaço a mais. Agora, o que o mofo traz? O mofo traz prejuízo. O mofo traz prejuízo à saúde das pessoas, à saúde dos animais e ao patrimônio que você tem. Porque esse mofo, ele vai causar manchas, ele vai causar descascamento, ele vai causar mau odor, né? E vai desencadear rinites, alergias, infecções, vai piorar a qualidade respiratória de toda pessoa que tem dificuldades de respiração e pode também acabar causando infecções mais sérias para o ser humano. Agora, o mofo tá lá, né? E só pensa em crescer e se espalhar. Para a gente fazer uma análise detalhada, a gente precisa saber do que o mofo se alimenta. O maior alimento para o mofo é a umidade.
é a umidade do ambiente. Por isso que no inverno ele fica acentuado, porque uma vez que você fechou o ambiente, você segurou também dentro do ambiente a umidade. Aí você propicia toda a situação para que ele se multiplique. E não só se multiplique, né? A gente acaba descobrindo que a gente acaba cultivando indesejadamente ele na nossa casa. Justamente por isso que como eu falei, você fechou o ambiente. Ele gosta do ambiente fechado, ele gosta do ambiente sem ventilação, de preferência escuro e úmido. Ah, mas eu não adicionei nenhuma umidade no ambiente. Às vezes nem precisa adicionar. A umidade do ar ela é suficiente. Nós temos bastante umidade no ar. Por isso que o mofo também não se restringe a lugares frios ou lugares onde o calor é intenso. E às vezes a gente olha e fala assim, puxa, mas tem mofo em lugar quente? Tem. Todo lugar úmido você vai encontrar a presença do mofo. E aí o que a gente pode observar? Nesse ambiente fechado não tem renovação de ar. Lá ele já achou uma forma de proliferar. Ambientes que têm sistemas de aquecimento. O aquecimento propicia a propagação do mofo. Os esporos do mofo conseguem facilmente se movimentar quando o ar é aquecido. Então, ele consegue se espalhar melhor. E aí a gente vai juntando peças de um quebra-cabeça, onde a gente vai percebendo que a gente realmente cultiva o mofo em casa indesejadamente, né? Você fechou, tirou a ventilação, aqueceu o ambiente e ainda entra a nossa cultura de limpeza das casas, que é uma cultura muito baseada na lavagem, no constante jogar água. Aí a gente acrescenta a peça final e tem aí uma condição perfeita para o mofo se espalhar, para o mofo proliferar. Ah, mas puxa, é difícil olhar para tudo isso e perceber que a gente é um agente causador. Sim, a gente é um agente causador, a gente é o usuário do espaço e que nem sempre está contribuindo adequadamente com o melhor cuidado para esse espaço. Então, o que a gente pode perceber, né? Falando ali de ambientes. Uma vez que você fechou, aqueceu, você tem também a condensação nos ambientes. O que é a condensação? A condensação é igual quando você entra no teu carro, fecha as janelas no inverno e as janelas começam a embaçar, né? Dificilmente você tem nesse carro um vazamento, uma goteira, mas você tem a condensação. Por que da condensação? Porque lá fora você tem um ar frio e aqui dentro você tem um ar com uma temperatura superior. Uma vez que o ar frio encosta na parede por fora e o ar quente encosta na parede por dentro, a umidade desse ambiente vai condensar nessa parede. Por isso que muitas vezes janelas e alvenarias têm realmente a água escorrendo por elas. Não quer dizer que tem ali uma infiltração, um vazamento, mas você tem uma condensação. E aí você vai somando esses fatores. Agora vamos olhar como que a gente pode, de uma forma prática, deixar o ambiente mais saudável para você, para as pessoas que você ama e para a gestão do teu patrimônio. Ah, minha amiga Adriane da Alemanha. Lili, beijo, gente, beijo para vocês. Então, vamos lá, de uma forma muito prática, tá? Muito prática mesmo. O que você vai fazer? Você pode, uma vez ao dia, né? Mas desejado uma vez ao dia, por um curto espaço de tempo, se você estiver num local muito frio, abrir as janelas. Abrir janelas, abrir portas, permitir a ventilação. Se essa ventilação é muito deficiente, no sentido de que existem barreiras ao redor, existem muitos cantos, você pode potencializar ela através do uso de ventilador de teto, ventilador de chão, o próprio ar-condicionado na função ventilar, para que o ar desse ambiente seja renovado.
ar renovado já é um caminho, meio caminho andado, né? Além de renovar esse ar, você foca com um pouco mais de atenção nos ambientes que são aquecidos. Vale a pena revisar. Thiago da topografia, joia. A Vera, beijo, Vera. Gente, eu me alegro com cada um de vocês. E esses sistemas de aquecimento, eles merecem uma atenção a mais. Então, você precisa limpar o filtro do ar-condicionado, manter o ar-condicionado, hoje vi, né? Manter o ar-condicionado em excelente estado. Nos aquecedores a óleo é muito importante você tirar o pó de cima deles, porque toda vez que o ar esquenta, ele consegue carregar mais partículas de pó, porque o ar propicia esse movimento do pó, né? Então, todo o sistema de aquecimento precisa estar sendo monitorado para que ele esteja eficaz e higienizado. E da mesma forma que o ambiente precisa da ventilação, os armários precisam de ventilação. Porque da forma que eu tenho no ambiente, né, numa escala maior, dentro do armário eu tenho a mesma situação. O armário fica fechado, escuro, então, território fértil para o mofo. Mas como que a umidade aparece no armário? Aí entra uma vilã cruel. A umidade trabalha por equilíbrio hemodinâmico, ou seja, a umidade vai aflorar nos ambientes mais secos. É por isso que a umidade vai aparecer lá dentro do seu armário sem ser convidada. Então, todas essas atitudes que você vai tomar fora, você pode também tomar para dentro dos teus armários. Pega lá uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, abre as portas num dia de sol, coloca de novo o ventilador, o ar-condicionado na função ventilar, renove o ar desses armários. E uma coisa muito importante, não encoste, não soque as roupas no armário. De preferência que as roupas não encostem atrás. Dá uma criatividade na dobradura, num jeitinho de que você consiga colocar as roupas e principalmente no fundo ela não encoste. Para que quando você abrir as portas, colocar o ventilador, esse ar se movimente e você não tenha a roupa encostada no fundo do armário, que é a parede mais propícia à condensação, porque ela está lá atrás, né? Na frente você acaba movimentando com as próprias portas, movimentando um pouquinho o ar. Então, praticando isso tudo, você vai transformar os teus ambientes. Aí, um outro detalhe, que são 2 detalhes agora bem marcantes, que é justamente a nossa cultura de higiene. Ela é uma cultura de higiene onde a gente joga muita água nas limpezas que a gente realiza. E essa água, ela na realidade ela deixa complicado, porque você coloca um pouco de produto de limpeza para tentar tirar o mofo, deixar o ambiente mais limpo. Mas se você coloca uma dose de água muito grande, essa dose de água, ela umedece o piso, o ambiente. A evaporação dela umedece o ambiente. Então, o que acontece? Você acabou cultivando novamente os problemas de mofo nesse ambiente. Então, leia atentamente o rótulo dos produtos, verifique para qual função esse produto foi desenvolvido. Se esse produto não foi desenvolvido para eliminar mofo, não adianta, ele não vai ser eficaz. Você vai acabar gastando produto, gastando tempo, sem ter êxito, né? Então, busque produtos bastante específicos para mofo e sempre lendo o rótulo, usando as dosagens corretas de produto e de água, né? Eu falo que a limpeza nova-iorquina, a limpeza europeia, elas são limpezas de produto, de paninho, elas são realmente muito restritas na quantidade de água. Com isso, você não coloca água para um ambiente que já está úmido, que já está fechado. Você vai trabalhando realmente a higienização do ambiente. E por último, e o mais crucial de todos, é justamente você monitorar a umidade desse ambiente. Como que eu posso monitorar? Você pode ter um barômetro, você pode ter um relógio de temperatura e umidade. Comece a observar quantos por cento de umidade tem. Curitiba, muitas vezes, a gente está com mais de 75% de umidade no ar. É muita umidade. Mas é muito bom, a gente não fica igual Brasília, que tem 30%, as pessoas têm problemas respiratórios, com certeza.
Mas ambos os extremos têm suas peculiaridades para o ser humano. Então, o ambiente muito seco ou o ambiente muito úmido trazem os seus desafios. Uma vez que você monitora essa umidade, você começa a perceber, nossa, eu ventilei, melhorou. Eu cuidei dos equipamentos de aquecimento, melhorou. Eu fiz uma higienização mais baseada em produto, menos baseada em água, melhorou. Nossa, Cláudia, hoje a umidade do ar está só 60%, 50%. Hoje é o dia assim que você pode se realizar fazendo uma lavagem com muita água, porque você vai trazer um frescor para esse ambiente, além, né, de ter feito a tua limpeza. Então, a grande sacada está ali. Quando você monitorar a umidade, você tira o alimento do mofo. Tirou o alimento do mofo, ele não cresce, ele não multiplica, ele não preteia e ele não causa os estragos nem para o ser humano, nem para o ambiente. Então, hoje a gente fez esse apanhado aqui de uma forma resumida e compacta, mas buscando a praticidade, né? A praticidade das pessoas no uso do espaço, que é o nosso maior, a nossa maior diretriz, porque toda vez que você faz uma gestão positiva, né? Uma gestão patrimonial, seja do patrimônio da tua vida, que é a tua saúde, da saúde da tua família e da saúde do teu ambiente, você agrega qualidade de vida em todos os teus dias. Um ambiente sem mofo, ele é mais gostoso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, em todos eles. E ele também é um ambiente menos frio. E uma vez que ele é um ambiente mais bem cuidado, ele é um ambiente valorizado. Você não vai ter ingratas surpresas quando às vezes você afasta um armário, quando você pega uma roupa que há muito tempo você não usou, um sapato que há muito tempo você não usou, né? Você vai ter o ambiente, as pessoas, os animais e as coisas bem cuidados e bem amados. Então, ficam aí as nossas dicas. Vai estar logo entrando no ar nos nossos canais o resumo da postagem sobre o mofo. Continue inscrevendo, continue entrando em contato com a gente, porque a gente quer trazer mais e mais soluções para vocês e sempre pensando nisso. Existe mais de um caminho para uma solução? Existe. Então, cada caso precisa ser analisado, pode e deve ser analisado por um profissional especializado, né? Para que você tenha a melhor, mais adequada solução para aquele espaço e para o momento que esse espaço está vivendo agora, né? Então, falando um pouquinho ainda de tintas, né? As tintas, elas precisam de tempos em tempos ser renovadas, os ambientes precisam ser pintados e hoje em dia a gente tem uma linha imensa de produtos anti-mofo que podem ser passados pré-pintura ou adicionados na tinta ou até pós-pintura. Então, existem muitos produtos. Cabe olhar, analisar qual produto, para qual espaço e para qual situação. Então, fico aqui com muita honra, muita gratidão de estar trazendo esse resumo para vocês. Muito obrigada a todos, né? E continue escrevendo, que em breve temos mais e mais informações aqui, conteúdo no nosso canal. Um grande abraço a todos.